Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, salve, salve, Hugo aí que já entrou. Sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes, quem tá todo mundo aí entrando. Hoje é a segunda live do Museu Casa do Pontal, museu que dá destaque à diversidade cultural brasileira, que conta com mais de 10.000 obras, de mais de 300 artistas populares por todas as regiões desse Brasil, desses Brasis. O museu está de portas fechadas por conta de todo esse momento da pandemia, né? E de todas essas medidas de prevenção, de isolamento social, mas o museu está abrindo as suas portas virtuais para estar podendo transmitir o que acredita, o que sempre incentiva, tanto no lado pedagógico, que está tendo momentos com a Cecília ligados às visitas guiadas pedagógicas, então estão acontecendo brincadeiras. Quem tiver interesse, veja mês de junho, mês de festas juninas, todo mês, toda semana foram alimentados por brincadeiras, manifestações ligadas ao mês de São João, ao mês junino. E que inclusive a gente fez a nossa primeira live passeando pelos festejos do Boi do Maranhão e agora estamos indo para Pernambuco para conhecer um pouco mais e festejar as quadrilhas, essa potência que são as quadrilhas. Bom, teremos aqui hoje uma diversidade. Vamos ouvir sanfoneiro, vamos ouvir música. Quem quiser pode levantar aí, pode dar uma dançada, né? Para dar uma alegrada aí na vida, porque esses tempos de pandemia são muito delicados. Precisamos sempre estar buscando essa alegria interna bruta necessária que os festejos nos trazem de uma maneira muito potente e muito simples, né? Então vamos ter aqui como presença e convidados Hugo Menezes, que é antropólogo, quadrilheiro, pesquisador e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Teremos também a Leila Nascimento, que é uma pesquisadora da cultura popular, quadrilheira e integrante do grupo Raio de Sol, que inclusive teremos 2 dançarinos que vão mostrar alguns movimentos dessas danças, desses passos tão diversos que tem a quadrilha, que vai ser a Larissa e o Pedro. E teremos ainda um acordeonista, que é o primeiro professor de acordeon do Conservatório Pernambucano de Música e pesquisador de acordeon na música nordestina, Júlio César. Então, serão esses nossos convidados. Estou sentindo que nossa live vai ser mais do que 1 hora, porque teremos muita coisa boa. Não só de conversa, mas também de dança, mas também de música. Então, vou começar a chamar aqui o nosso sanfoneiro. O nosso sanfoneiro. Deixa eu ver se ele já está aí na área. Júlio César. Tá por aí, Júlio César? Deixa eu ver aqui como é que tá. Boa noite, boa tarde para quem tá chegando. Sejam todas e todos e bem-vindas. Estamos aqui começando a segunda live do Museu Casa do Pontal. É interessante que a live as pessoas vão chegando, aí eu sinto necessidade de falar de novo, né? Mas falar dessa importância, né? O Museu do Pontal está de portas fechadas por conta de toda essa situação de isolamento necessário e cuidadoso, mas abriu as suas portas virtuais para estar trazendo essa comunicação aqui, que é o meio disponível nesse momento, é o meio utilizado nesse momento. Então, para não ser só conversa, a gente vai começar com música. Deixa eu chamar aqui ele.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor. Eu até fiz aqui um cenáriozinho para vocês. Bandeirinhas. Ei! Cheguei. Chegou rápido. Seja bem-vindo. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite. Imagina, um grande prazer. Prazer é meu. Você quer começar cantando? Tocando? Cantando não, tocando. Você que sabe. Isso. Posso tocar uma música? Posso começar com o pagode russo? Você já cantou um pedacinho do Olha pro Céu agora? Acabou vindo na minha cabeça. Eu acho que começa cantando, depois você fala um pouquinho. Vou tocar Pra gente fazer a abertura. Eu vou tocar então uma música tradicionalmente nas quadrilhas, pelo menos quando eu dançava quadrilha na minha escola. Tem um disco famoso do Luiz Gonzaga, Quadrilhas e Marchinhas Juninas, um disco da capa preta. E era uma sequência de quadrilhas longas que tinha naquele disco e não era cantado. Era o próprio Luiz Gonzaga tocando, ele gravou muita coisa só tocando, né, antes de começar a cantar, embora esse disco seja depois dele começar a cantar. E eu vou tocar Pagode Russo, que é uma das músicas que tinha nesse conjunto, né, que ele fazia. Ok? Maravilha! Uau, hein? Que bom! Eu tô colocando a letra aí. Ai, que vontade de mar livre! Ei, que lindo, hein? Nossa, quantos baixos tem essa sua sanfona incrível? Grande. Essa é de 120, tamanho normal, profissional, né, de um acordeão típico. Ela é meio diferente assim de madeira, meio diferente das comuns. Toda sanfona é de madeira. Essa minha não tem aquela cobertura de qualquer outra coisa. É de madeira de verdade, sem maquiagem. Linda! Acho que foi isso que me chamou a atenção, por ser a cor da madeira, né? Nossa, que lindo! Que lindo! Conta pra gente se é de Pernambuco. Sou de Garanhuns, uma cidade aqui do interior. É a cidade de Dominguinhos. Sou conterrâneo dele. Vim morar aqui em Recife com 10 anos. Embora lá já pequenininho eu tinha sanfona de brinquedo e comecei a estudar coisas básicas lá com um professor muito famoso que tinha lá. Mas sempre vou em Garanhuns e mesmo depois de ter saído de lá, sempre quando eu ia lá, enquanto era mais criança, tinha aulas com esse professor. Porque quando eu cheguei aqui em Recife, comecei a estudar música, teoria e tudo mais. E chegava lá um pouco mais preparado do que enquanto morava lá ainda. Então, aproveitei as aulas com esse professor de lá, depois que já estava morando aqui em Recife. E começou a tocar sanfona com quantos anos?
com essa idade, com 9 anos, eu já comecei a estudar, a ter aulas, né, com esse professor, com conhecimentos que eu tinha de teoria, porque era Reginaldo Pessoa, um grande acordeonista de Garanhuns, e era, assim, a minha história foi meio que ao contrário do normal, porque eu comecei estudando com um professor que ensinava música erudita, que a gente chama de escola italiana do acordeão. Depois que eu cheguei em Recife e fui entrando no mundo profissional, claro que tive que tocar forró. Toquei com a irmã do Luiz Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, enquanto ela morou aqui em Recife. Toquei com muita gente do forró daqui. Toquei com Geraldo Azevedo, toquei com muita gente. Além dessa coisa do meu estudo extra forró. Que maravilha, hein? Quer dizer que essa sanfona já está assim incorporada, né? Porque desde 9 anos já faz parte. Espero que sim. Eu imagino que sim, né? Você ia cantar também? Não, vai cantar pra gente também uma outra que tá aqui no... Vou tocar. No... Olha pro céu, foi que você cantou um pedacinho. Toque aí pra gente, pra gente animar. E a gente conversa... Aí na segunda fase que eu vou te chamar, a gente conversa também mais um pouco. Mas conte a história da música, que isso é sempre importante. Olha pro céu, eu acho que é a marchinha junina mais famosa de todas. A letra fala dessas coisas de São João e além do fato dela ser muito a mais conhecida, provavelmente, das marchinhas, né? A gente aqui tem um repertório das marchas tradicionais. Em São Paulo também teve Mário Zan, um grande sanfoneiro que tocava aquelas marchinhas. Ele gravou isso e fez muito sucesso. Aqui a gente também toca isso, mas a instrumentação é diferente. Olha pro céu é a mais conhecida, com certeza. Eu vou tocar ela agora para vocês. Ai, gente, vamos imaginar bandeiras. Não tem como escutar essa música. Não dá vontade de passar no seu corpo, né? Isso é a quadrilha também. Essa vontade do seu corpo. Um movimento coletivo de corpo. Eita ferro! Ei, maravilha! Chega, o coração fica saltitando, né? Depois dessas músicas. Agoniado, como a gente diz aqui. Pode crer, agoniado. Bom, logo mais a gente se vê de novo. Pois é. Essa foi só a abertura, né? Para ser uma abertura dançante musical. Eu te agradeço. Agradeço também. E daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Dá licença. Vou chamar aqui, então, o Hugo Menezes. Foi. Hugo. Eu acho interessante que tanto o Hugo quanto a Leila, né, são pesquisadores, mas também são quadrilheiros, né? Eles pesquisam, mas vivem
a brincadeira, né? Vivem a dança. Acho que isso faz muita diferença para o pesquisador, quando de alguma maneira ele também já se incorporou e também já... Oi, Hugo, tô te chamando. Oi, Juliana. Oi, olá, Tudo bom, bem-vindo. querida? Ai, coisa boa estar com você aqui hoje. Que bom. Você me escuta direitinho? Você me ouve? Oi? Você me Tô ouve te ouvindo direitinho? bem. Ótimo, Sim. também me escuto bem. Tudo bom com você? Melhor agora, depois de ouvir essa sanfona linda, né? Mas não é? É muito bom, né? É muito bom. Realmente. É muito bom. É muito bom começar com música, né? É sim, é sim. Mas a gente estava conversando, né, Hugo, assim, sobre a importância da gente trazer aqui para as pessoas, tá cada um na sua casa. Bom, pelo menos é assim que é para ser, né? Que é para cada um estar se cuidando. E a importância da gente, de alguma maneira, estar trazendo essa alegria desses festejos e a quadrilha no Brasil como um todo, não só no Nordeste, é uma potência, né? É uma potência. E eu queria que você falasse, enquanto pesquisador, mas também quadrilheiro, né? Aliás, esse termo é ótimo, quadrilheiro, dessas transformações, né? Da tradição, das suas transformações, né? Ao mesmo tempo, falar das questões estéticas, mas também a gente pensar um pouco, e aí você sabe falar isso muito bem, das questões sociais, da dimensão desse grupo, desse coletivo, que na verdade no final fica sendo uma grande família, né? Então queria que você traçasse um pouquinho aí como é que você vê esse movimento, né, de tradição, transformação. Então, Juliana, a quadrilha parece ser a brincadeira popular, assim tal qual o boi também que está no Brasil inteiro. Então, ela tem essa característica. Em todos os estados do Brasil tem quadrilha. Agora ela vai mudar um pouquinho esteticamente de um lugar para o outro. Então, lá no Rio de Janeiro, ela tem aí no Rio de Janeiro, onde vocês estão, ela tem uma característica bem diferente, tem uma relação estética parecida com o carnaval. Tem as quadrilhas do Centro-Oeste, as do Norte do país tem algo relacionado à cultura do artista, caribenha, tem as referências amazônicas. Então, cada lugar em que ela se instala, ela ganha uma cara diferente, sabe? E ela não tem uma cara, tem a cara de hoje, mas ela ainda vai mudar muito daqui para frente, e ela já mudou muito pensando no passado, né? As quadrilhas, existem registros que falam dessa dança de pares, dessa dança no quadrado, desde os campos da Normandia, e depois passa para os palácios franceses, vira uma dança palaciana, representante da aristocracia. Ela sai do campo para a aristocracia, aí ela sai da França para Portugal, chega no Brasil via a coroa portuguesa, o Império Português, que chega aqui ao Brasil, a corte portuguesa, e ela é dançada na corte portuguesa, e ela é absorvida, apropriada pelas camadas populares, que no final do século XIX, no começo do século XX, era ainda muito rural. Nós éramos um país muito rural. A urbanização no Brasil veio no século XX. Com a urbanização, meados do século XX, a gente vai ter os primeiros registros dessa quadrilha que a gente agora chama de quadrilha tradicional, ou que eu chamo no meu livro, no meu trabalho, de estética matuta, que é essa quadrilha que faz uma referência à caricatura do universo rural e a caricatura do homem e da mulher do campo. E a gente marca uma convenção social dizer que ela é tradicional. Quem não conhece a história acha que tudo começou nela, e ela é só uma parte da transformação que ocorre com as quadrilhas. Ela ainda é muito dançada nas escolas, mas aqui em Pernambuco, a gente já não encontra mais as quadrilhas matutas, estética matuta, nos circuitos competitivos. Aqui a gente encontra as quadrilhas que é vulgarmente conhecido como estilizadas, popularmente conhecida como quadrilhas estilizadas, mas que aqui também é um termo já em desuso, já não se usa muito essa terminologia. Elas são quadrilhas juninas, e elas mantêm, Juliana, uma referência grande com aquela estética ainda matuta, porque eles trazem elementos que são importantes, elementos coreográficos que se remetem àquela quadrilha, porque estão no repertório do que a gente chama de tradição junina, né? Então vai ter na pantua, na rie, grande roda, mas vai estar de forma estilizada, de forma diferente. Cada grupo vai transformar essas referências e colocá-las nos arraiais, nas apresentações, de maneira bem diferente do que era antes. A gente vai encontrar uma grande alusão ao universo rural, mas não mais na forma de caricatura, porque essa caricatura não nos serviu, Juliana. Quando o Brasil estava virando um país moderno e urbano, ela serviu muito para ser um contraponto.
Então, a gente se contrapor. É bom ser cidadino, é bom ser da cidade, porque o contraponto, o completo oposto é esse matuto jocoso, de mancha no rosto, de dente pintado, de roupa remendada, que fala errado, que é atrasado. Ele é o oposto do que é o cidadão urbano. E nos anos 2000, no século XXI, a gente tem uma outra compreensão sobre o que é o universo rural, e quem faz a quadrilha são os jovens da juventude da periferia, que quer colocar nesses espetáculos a sua própria concepção, suas próprias histórias, né? A gente continua trazendo o universo rural, mas não mais de forma jocosa e estereotipada. Agora a gente faz um universo rural de forma reatualizada, né? E vira um grande movimento, Juliana, aqui em Pernambuco, que chama de movimento quadrilheiro, um grande movimento que agrupa, só aqui em Pernambuco, mais de 100 grupos. Qual o nome do movimento? Movimento quadrilheiro. O movimento de quadrilhas, isso, é o movimento de quadrilhas juninas, que é altamente articulado politicamente. Eles têm uma federação de quadrilhas, eles pleiteiam direitos políticos, e eles também, em alguma medida, essa mobilização faz com que eles se fortaleçam e apresentem nos arraiais da cidade, em todo São João, toda a festa junina, novos espetáculos anuais, congregando linguagens artísticas as mais diversas: dança, encenação do casamento, cenografia, direção teatral. E é um espetáculo que é grandioso, ao mesmo tempo é importantíssimo para alimentar as comunidades de cultura junina, de cultura nordestina e regional. Esses espetáculos que a gente vê nos arraiais, que a gente chama aqui, que são essas festas de bairro, festas de comunidade, é só a ponta do iceberg, Juliana, porque por trás, no fundo desse iceberg, desse bloco de gelo, está um processo gigante, porque eles ensaiam o ano inteiro para se apresentar no São João. Quando acaba o São João, recomeça os preparativos para o São João seguinte. Então, eles passam praticamente um ano inteiro juntos. E a gente costuma dizer aqui em Pernambuco, então, que o que a gente vê no Arraial é só um pedaço, é só a culminância de um processo grandão que converte a brincadeira popular num espaço de sociabilidade, de relações afetivas, de aceitação e também de agenciamento nas diferenças e da diversidade. A gente aprende a trabalhar no coletivo, a estar junto na experiência de produzir uma quadrilha. Então, além de serem lindos espetáculos, eles também se convertem, as quadrilhas, em grandes espaços de sociabilidade e de convivência. Hoje. Nossa, muito... Ai, desculpa, te cortei. Não, você, às vezes, você dá uma... Parece que está pensando aqui a internet, eu não sei se para todo mundo, às vezes, a imagem congela um pouquinho. Para mim, pelo menos. Só estou avisando porque, de repente, é alguma coisa que você pode fazer aí e aí melhora. Mas é muito bom te ouvir, assim, nessa diversidade, né? Quando você fala que pro lado do norte, né, tem outras questões estéticas. É muito rico esse Brasil, né? Nossa, você falando, eu fiquei aqui pensando, né? Além dessa diversidade de cada lugar, você trouxe uma questão que são as quadrilhas, elas disputam, né? Isso, Você começou a falar que tem esse momento de disputa. Então, elas têm um ciclo que dura o ano inteiro, que é de preparação, até o momento que você falou que é da apresentação. Isso. Né? Também tem apresentações, eu imagino, uma pergunta, tem apresentações que são mais para apresentar como brincadeira, para curtir, e imagino que tem apresentações de disputa mesmo, né? Exatamente. Como é que é isso? Assim, no Nordeste inteiro, que eu vou falar um dia que eu conheço mais, obviamente, eu pesquiso e vivi, né? No Nordeste inteiro, as festas juninas, elas se dão nas comunidades, elas fazem arraiais, elas fazem palhação, comida típica e colocam os seus espaços à disposição das quadrilhas. As quadrilhas vão dançar nos arraiais de comunidade, de bairro, mas também participam de grandes concursos. A Rede Globo de Televisão, a Prefeitura do Recife, o Governo do Estado, o SESC, promovem grandes concursos. Então a quadrilha ela se organiza em torno de uma dimensão agonística, competitiva, mas o concurso não é a única coisa que a quadrilha pratica, exerce, muito pelo contrário, é só mais um elemento da experiência da quadrilha. Mas ela não é só isso, e além disso, o concurso não é só para quem ganha, porque são 100 quadrilhas, imagina, Juliana, são 100 quadrilhas federadas. Então elas sabem que só uma vai ganhar. Então não é necessariamente aquele lugar que elas querem estar lá no concurso para se encontrar,
que os concursos também se convertem em espaços de sociabilidade, de encontro, de apreciação pública dos trabalhos que foram realizados por um ano de muitos sacrifícios. As quadrilhas são autofinanciadas, autogeridas, os quadrilheiros pagam seus figurinos, constroem seus espetáculos, não existe subvenção pública plena para custear os espetáculos e nem tampouco existem patrocínios externos. Então, há um sacrifício, um suplício grande colocar os espetáculos na rua, sabe, Juliana? Então, um concurso grande com visibilidade também é uma grande vitrine e um momento de apreciação pública desse um ano de trabalho. Ou seja, tirar o concurso do lugar da vilania, o vilão da história, o concurso é também um dos elementos que constitui esse universo, um ponto de encontro, de convergência de muitos grupos aqui no estado, mas também de outros estados, porque existem concursos locais, os regionais, são dois grandes concursos regionais, que é feito pela União Nordestina de Entidades Juninas, que é a UNEG, que é um concurso muito importante, e a Rede Globo também faz um importante concurso regional, que reúne as campeãs de cada um dos estados do Nordeste. E tem concurso nacional, que é feito pela Confebrac, que é a Confederação Brasileira de Quadrilhas Juninas. Esse concurso nacional você vai encontrar quadrilhas do Brasil inteiro, das mais diversas estéticas. Eu acho, Juliana, muito mais interessante ir para assistir do que para torcer para uma outra ganhe, porque elas são tão diferentes que eu não sei como elas competem entre si. Mas é belo demais encontrar esse espaço de convergência. A gente vê as quadrilhas do Norte entrando com as referências da Amazônia, com cobra, com penachos indígenas. A gente vê o Centro-Oeste com as referências das danças do Centro-Oeste, da estética do Centro-Oeste. Vê o Sudeste com o Rio de Janeiro, que é tão carnavalesco, e aqui no Nordeste elas todas meio parecidas. Pernambuco, Ceará, Bahia tem uma relação mesmo de costura estética aqui no Nordeste, e aí elas se encontram nesse concurso nacional. O concurso tem esse poder de agregar também, de atrair os grupos, né? E esse concurso nacional, ele migra. De regiões, ele vai mudando de lugar. A cada ano ele é um estado diferente. Isso, já aconteceu inclusive no Acre. Teve concurso nacional. E você imagina levar vários grupos, de cada grupo desses 100 pessoas, para o Acre. A Rádio Sol, que é a quadrilha daqui. A Leila pode falar um pouquinho mais dessa experiência. A Rádio Sol foi campeã nesse concurso nacional lá no Acre. Saiu, pegou um ônibus, foi para Brasília, de Brasília pegou um avião ou foi o contrário disso, mas foi ônibus, avião para chegar no Acre e dançar uma apresentação de 25 minutos. Porque o espetáculo dura 25 minutos, por conta dos regulamentos. Nesse espetáculo tem que conter um casamento junino de forma obrigatória, porque a quadrilha é a dança que acontece em torno do ritual do casamento. O casamento é o grande evento de uma quadrilha. Os noivos se casam e as quadrilhas vão dançar. Isso muito mais aqui no Nordeste do que em outras regiões. Aqui o casamento é central, é um elemento central. E ele é muito de julgamento. É julgado o casamento, é julgado o conjunto, o figurino, a coreografia, o marcador, que é o personagem que vai alinhavar o espetáculo, conversar com a plateia. E hoje, Juliana, os espetáculos todos têm um tema. Então as quadrilhas trazem uma história a ser contada. Na hora que você falar com a Leila, ela pode falar um pouco de como é que é a história que seria esse ano da Rádio Sol em 2020, da quadrilha dela. Mas cada ano o casamento é uma história desenvolvida a partir de um conjunto de referências. Por exemplo, já tivemos aqui o casamento de uma bruxa de pano, uma boneca de pano e um boneco de barro. O casamento foi feito na feira de Caruaru. Então, assim, a quadrilha criou um cenário, foi a própria Rádio Sol, criou um cenário, cria personagens. Então, isso gera pesquisa, isso alimenta tanto os quadrilheiros como a plateia de informações, de pesquisa, de elementos de pesquisa que são muito importantes para a juventude, sobretudo, né, Juliana? Imagina, tem a juventude que vai saber o que acontece numa feira no interior do estado, porque a quadrilha precisou fazer essa pesquisa para alimentar o seu espetáculo, formular o seu espetáculo. E esses temas, eles são também grandes discursos. O que é que as quadrilhas querem dizer para as pessoas, né? O que é que elas estão pautando, politicamente, inclusive. Então, as quadrilhas pautam, tem agendas políticas muito interessantes, de visibilidade LGBTQI+, de intolerância religiosa e racismo religioso. Tivemos uma quadrilha aqui, Juliana, no ano passado, que é a Origem Nordestina, que ela fez um casamento. O tema dela era o casamento da Oxum. A noiva era Oxum e o noivo era Xangô.
Então, Uau, que isso é diversidade! maravilhoso. Maravilhoso, porque a festa junina é um festejo católico, então os casamentos em geral são feitos por padre, né, pela Igreja Católica. Então, quando ele subverteu essa lógica, quando ela subverte a lógica, ela pauta o racismo, porque a história que ela contou era uma história de racismo religioso. Uma outra quadrilha foi em 2013, que é a quadrilha Tradição, ela fez um casamento homoafetivo. Eram dois homens se casando no Arraial. E isso faz com que a comunidade debata as questões e pauta também qual o discurso político desses grupos, o que é que eles estão querendo trazer, que vão estar ligados à discussão política da atualidade. Quer dizer, tem toda uma dramaturgia que é pesquisada e que é contemporaneizada para o momento que a gente está vivendo, né? Isso, É Juliana. muita, Isso. E tudo muita está interligado. riqueza. Tudo é ligado ao Até o todo. figurino, até o Exatamente. figurino deve estar pensado de acordo com essa dramaturgia, né? Com toda Perfeito. essa composição estética também Uma está. vez o tema foi escolhido, Juliana, tudo é pensado a partir do tema. Então, bom, se é um casamento de uma boneca com um boneco de barro, eles vão ter que estar dessa forma caracterizados. A quadrilha vai estar inteira desse jeito, eles vão escolher as músicas que tenham a ver com isso. Cada momento do espetáculo vai dizer alguma coisa. O casamento ele pode ser contado ao longo dos 25 minutos. Então, eles dançam, param um pouco, faz uma encenação, faz uma cena, depois de volta a dançar de novo e conta. É como se fosse uma ópera junina. A gente não gosta muito de usar isso não, porque aqui há uma discussão grande sobre o que é bom chamar quadrilha de quadrilha, mas parece mesmo um alto dramático de 25 minutos, então tudo tem que estar ligado. Um bom tema desenvolvido, e tema é um item de julgamento, é aquele que vai conectar desde o figurino, até a música, até a coreografia, tudo vai estar ligadinho, tudo vai estar amarrado. E isso é fruto de muita pesquisa, e isso alimenta as pessoas e as comunidades de referências, em especial a juventude, de referências que elas talvez não tivessem, não buscassem, porque outras referências pop são muito mais atrativas, né? A internet está aí para mostrar Beyoncé, Lady Gaga, etc. As quadrilhas estão aqui para mostrar Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Elba Ramalho, são os repertórios juninos que tocam nessas quadrilhas e as pesquisas que elas fazem para compor os seus temas. Maravilha. E me diz uma coisa, só para você dar uma dimensão que eu sei que você tem, quantitativa, né, para aqui para gente. Você falou em 100 grupos. Isso é o quê? Em Pernambuco? Em Pernambuco, em Pernambuco. Só em Pernambuco 100 grupos. 100 grupos federados. A Federação de Quadrilhas Juninas de Pernambuco tem em sua listado, em seu mapeamento, 100 grupos, 100 quadrilhas. Mas acho que não tem muito mais do que isso sem estar federado, porque a Federação fez uma boa campanha para atrair as quadrilhas. Mas outros estados têm muito mais que isso, Juliana. Acontece que a gente tem uma diminuição, e isso é muito importante dizer. É importante dizer que a gente tem uma perda significativa no quantitativo dos grupos, das quadrilhas. E isso é muito importante dizer. Que ao mesmo tempo que elas se tornam grandes e belos espetáculos, elas também encarecem muito esses espetáculos. Então, acho que a gente diz que as pequenas quadrilhas, aquelas que têm menos recursos financeiros, elas são muito prejudicadas por essa onda da grande produção. Assim como é com a escola de samba, assim como são com os maracatus e outras manifestações populares que participam de circuitos agonísticos, competitivos. Então, tem o lado bom e o limite, né? A fraqueza disso. A fraqueza disso é que, de fato, a gente tem uma diminuição. Quando eu fiz o meu livro, aqui é um livro que eu publiquei com a minha dissertação, quando eu escrevi ele, quando eu terminei meu trabalho de mestrado sobre quadrilha, nós tínhamos aqui no estado 150 quadrilhas. Foi em 2009 que eu publiquei o livro. Então, em 2020, a gente tem menos 50 quadrilhas. É muita coisa. São muitos grupos que se acabaram. Em geral, elas se formam ou de dissidências, de divisões entre os grupos, né? Estava lá brigado, rachou com as dois, ou elas surgem, elas são quadrilhas que adormecem e voltam a dançar, ou então de um grupo de jovens que está muito afim de fazer quadrilha, ou que já participou de muito antigamente quer voltar. Aí, às vezes, é muito instável a quantidade e as motivações. Mas a gente ilumina aqui em Pernambuco que nós temos um problema, que é essa diminuição dos grupos paulatinamente, e isso nos preocupa um pouco, né? Como pesquisador, eu fico bem preocupado mesmo. E a nossa fala é sempre, olha, o que é mais importante não é necessariamente o valor que o espetáculo
custa. Não é necessariamente o quanto você investe naquilo, mas é a criatividade que você coloca, né? Tão rico, né? Assim, isso é uma Exatamente. questão, né, para a cultura popular como um todo, né? A gente vê no carnaval, eu que sou do Maranhão, vejo nos bois do Maranhão, cada vez mais tem que brilhar mais, né? E como É deixar isso. também de utilizar alguns materiais que são tão caros para conseguir manter, porque o difícil é manter, né? Uhum. Dar continuidade é uma resistência muito grande. Mas, É Hugo, eu sim, sei que toda a gente tem razão. muita coisa para você contar para gente. Eu vou chamar a Leila e logo Sim, mais te chamo beleza. de novo Tô para a aqui no gente seu também aguardo. saber como é que estão essas quadrilhas nesse momento, né? Nesse tempo de pandemia. Tá bom. Então, logo mais Fico no seu eu te aguardo. agradeço. Fiquei com muita vontade de saber mais histórias, Tudo bem. mas vou Então, chamar nessa. aqui a Leila. Te agradeço. Até daqui a pouco. Até. Eu vou chamar aqui a Leila. Nossa, gente, que diversidade, que riqueza. Poxa, realmente eu não tinha noção dessa quantidade, dessa organização, né? Porque é nacional e tá tudo. Ai, meu Deus, cadê o Giraio do Sol aqui, meu Deus? Não tô achando. Cadê? Cadê a Leila? Leila, você tá aí, Leila? Deixa eu procurar aqui pelo outro perfil, então. Bom, tá aqui. É tanto nomezinho, gente, que a gente fica doido. Vamos lá. Leila. Leila Nascimento, pesquisadora da cultura Oi, popular. Salve, salve, chegamos. Leila. Bem-vinda, bem-vindos. Obrigada. Estão me ouvindo Então, Leila, direitinho? já tô te ouvindo muito direitinho, tá Ótimo. ótimo. Aumenta aqui um pouquinho, Edu. Deixa eu tentar aumentar aqui. Já com São Agora. João aí atrás, Isso, a gente né? arrumou aqui, ó. Ai, que lindo! Eu também, em homenagem a vocês, botei umas bandeirinhas. E aí? A gente hoje aqui já escutamos uma sanfona maravilhosa do Júlio César, conversamos um pouco com o Hugo, e aí eu já estava assim, ficando com vontade de fazer umas perguntas para ele, que eu falei, não, peraí, essa parte é da Leila, né? Porque a Leila vai trazer um pouco também dessa experiência que você tem, né? Toda essa sua trajetória como quadrilheira nessa quadrilha, Raio de Sol. Sim. Queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória e contasse um pouco como é que que acontece, não nos tempos de agora, exatamente, porque a gente sabe que estamos em meio a uma pandemia, mas como é que acontece esse ciclo, né, festivo de vocês, da quadrilha. Então, a palavra é sua. Certo. Eu vou falar um pouco do histórico da Raio de Sol, porque ele vai se misturar com a minha vida, não tem jeito. A Raio de Sol, né, foi fundada em 1996. O ano que vem a gente celebra 25 anos. E foi fundada na periferia de Olinda, numa escolinha. Né? Minha mãe é educadora e ama festa. Né? Então, todas as datas comemorativas da escola eram celebradas lindamente. E aí tinha a quadrilha da escola. Né? E aí, para resumir muito a história, essa quadrilha foi crescendo, ganhando corpo, né? Sempre muito bem organizada e bem vestida. E, sabe, ela sempre se preocupou muito com esses detalhes. E aí a Raio do Sol começou um belo ano, né? A gente começou a competir nos arraiais, fomos para um festival de quadrilha infantil, né? Que era quadrilha infantil. E a quadrilha foi crescendo, naturalmente crescendo, chegando mais gente. E a gente também foi crescendo, né? E até que chegou o ano que não podia ser mais mirim, né? A gente já era tudo adolescente. E aí a gente obrigou minha mãe a tornar a quadrilha adulta, né? Mesmo a gente sendo adolescente. Crescendo na quadrilha. Isso, isso. E aí, essa experiência, né, de crescer dentro da quadrilha é o que eu sou hoje, na verdade. Assim, a grande herança que a minha mãe deixou. Né? Ela continua na quadrilha, é a diretora da quadrilha, mas hoje eu faço parte dessa direção, hoje eu sou uma das coreógrafas, hoje eu faço a direção artística da quadrilha. Né? Então, essa trajetória junina reverbera em tudo que eu faço. Né? A minha escolha profissional, eu também fiz antropologia, né? A minha dissertação tem tudo a ver com quadrilha, eu pesquisei as crianças brincantes e os sentidos de continuidade das quadrilhas.
né? Enfim, Claro. minha rede de amigos, a minha família, tá tudo... Essa história tá toda Tudo ligada com a história da entrelaçado. Raio. Isso. Maravilha, bom te ouvir. E conta pra gente um pouco como é que o Hugo estava falando dessa dimensão estética, de como é que é uma grande dramaturgia, né? Sim. Mas eu fiquei curiosa, eu sou da dança, sou do teatro, então eu fico muito curiosa de saber um pouco sobre esses passos, porque tem uns passos mais tradicionais e eu imagino que tenha uns passos mais contemporâneos, que foram também se transformando, né? Sim. Conta pra gente um pouco esse processo, que pode ser até o processo de ensaio mesmo, né? Desse processo dos passos, como é que é isso? Ou até mesmo da escolha, né, desse tema para o casamento. Sim. Fala pra gente um pouco como é que acontece na Raio de Sol. Certo. É massa essa pergunta, porque eu acho que vai para a coreografia, né? E assim, eu sempre falo que quadrilha é dança, né? Quadrilha é dança de par. E aí a gente, antes de fazer qualquer coisa, a gente sempre lembra disso. Quadrilha é uma dança de par, né? Então, para mim é muito importante o olho no olho, as mãos dadas, os passeios, as rodas, né? Túnel, serrote, essas movimentações, né? Que a gente chama de tradicional. Né? E a Raio do Sol tem uma grande marca que é beber na fonte da cultura popular, da dança popular. Né? Então você vai assistir a Raio do Sol, você vai ver tudo isso que eu acabei de falar misturado com mergulhão, sabe? Com ciranda, com chachado, enfim. E aí depende também muito do tema, né? E aí eu sempre digo isso, assim, para a gente criar uma coreografia, a primeira pergunta que eu faço é: quem somos no contexto da quadrilha? Como o Hugo falou, eu sou uma boneca de pano, eu sou um sanfoneiro, eu sou a asa branca, né? Enfim, são milhares de possibilidades. E cada exemplo desse que eu dei traz um gestual, né? Então, a gente busca os movimentos tradicionais da quadrilha, a gente bebe na fonte da dança popular e a gente mergulha no universo que a gente está trabalhando a cada ano. Né? Então, por exemplo, em Ave Poesia, que fomos Asa Branca, Carcará, Pavão Misterioso, né? Trouxemos essas aves cantadas por tantos músicos nossos, né? A gente trouxe o gestual da leveza do braço, né? Uma coisa mais leve. Bonecos de barro, a gente fazia, né? As paradas, né? Enfim, então o sanfoneiro, né? Junto com a música. Isso. Fazer uma parada do movimento e a música também. Isso. Porque tem uma sintonia grande também, Demais. né? Da coreografia. Demais. E aí, questão de fé, né? A gente usava muito esse olhar para cima, as mãos, né? O outro ano, Bumba Meu Boi Bumbá, era pura brincadeira, algazarra, sorriso, sabe? Desconstrução do corpo, né? Então, tem tudo a ver, assim, a gente interliga o tema, a dança tradicional da quadrilha, né? E esse gestual, que o próprio tema já traz pra gente. E aí, um outro ponto, só para eu concluir, é a questão do figurino, né? Que vocês também falaram. E aí, esse figurino também tem tudo a ver com o tema e ele também traz pra gente que vai criar a coreografia, né? Por exemplo, o chapéu, ele sai da cabeça ou ele é fixo? Essa saia é uma saia com armação? Ela é até o tornozelo, ela é curta, né? Então, cada elemento do figurino também alimenta a gente que está criando as coreografias para gerar efeitos visuais, né? Com o próprio corpo, com o próprio gestual. O figurino, ele também dança por si só, né? Sim, ele comunica demais. Sim. E me diz uma coisa, musicalmente, eu tenho uma memória da minha infância, lá em São Luís do Maranhão, de dançar muita quadrilha. Mas eu lembro sempre, eu lembro pouco de assistir, porque ela tinha uma diversidade de outras coisas, então eu lembro mais na escola. Mas era sempre com a música gravada. Como é que é aí, não sei se na Raio de Sol, as músicas elas são ao vivo ou é sempre gravado? Como é que é essa relação com a música? Certo. Depende de grupo para grupo, né? No Ceará, por exemplo, praticamente todas as quadrilhas dançam ao vivo. Cada quadrilha tem o seu grupo musical, né? Isso encarece muito o espetáculo, né? E aí a gente, da Raio de Sol especificamente, por questões financeiras e também por questão de conteúdo mesmo, assim, a gente quer ouvir Luiz Gonzaga cantar,
Jackson do Pandeiro, Elba Ramalho, sabe? A gente preza muito por isso. Então, a gente opta pelo som mecânico, né? E aí a gente faz uma edição. Se a gente quiser uma música inédita, aí a gente grava no estúdio e compõe essa trilha sonora em som mecânico. Tem outros grupos que saem ao vivo também aqui, né? Atualmente, a maioria está com MP3 mesmo, mas há alguns anos acontece. A gente, por exemplo, eu acho que é bem importante também falar desse pedacinho da nossa história. Em 2016, agora quando a gente celebrou os 20 anos da Raio, a gente saiu ao vivo com o Quinteto Violado. Foi um grande presente, assim, um convite deles, que casou com essa celebração dos 20 anos, né? E a gente não competiu esse ano, a gente fez um espetáculo de 40 minutos, em homenagem ao Mestre Dominguinhos, então foi algo, assim, inédito, né? Para nós e para o São João do Recife. Então, foi um momento bem especial que a gente saiu ao vivo, mas normalmente é som mecânico mesmo. A gente sabe que é um luxo, na verdade, a gente ter a música ao vivo, o músico ali, né? E a gente sabe que isso encarece muito. Inclusive, assim, uma coisa que a gente estava conversando com o Hugo é sobre essa questão como sobreviver, né? Como viver com um grupo. Quantas pessoas tem na sua quadrilha? Olha, diretamente participando, uma média de 120 pessoas. Nossa. É muita gente. Porque tem as pessoas, né, que fazem a produção, que fazem o figurino, que ajudam em outros contextos. E dançando? Dançando normalmente 98. É bastante. É bastante. 2 ônibus para conseguir fazer uma viagem para fora, né? Isso. No ano de Dominguinhos, no ano do Boi também, foram 3 ônibus. Era muita gente dançando. E aí que é muito caro, né? Isso, é muito caro manter isso. Sim, a gente não tem nenhum não tem nenhum tipo de apoio financeiro, né? Como o Hugo já mencionou. Então a gente se vira assim, parcelando figurino, faz bingo, faz rifa, tem quadrilha que faz livro de ouro, né? A gente vai buscando várias formas. E assim, normalmente, para ser bem sincera, a gente começa o São João com dívida. Isso é real. E aí, com as apresentações, com alguns cachês ou algumas premiações, a gente vai repondo, né, e pagando. Aí tem ano que a gente consegue terminar, né, o ciclo zerado e tem ano que acumula. E aí também é importante uma rede de relacionamento com a costureira, com o motorista, né, com alguns prestadores de serviço que estão com a gente há anos e sabe que o forró toca desse jeito, entendeu? Mas a gente sempre vai pagar, vai finalizar, né? E vai dar jeito, né? Isso. Quer dizer, é uma rede de afetividade mesmo, né? Porque para dar conta de tudo isso é muito amor, né? Exato. Mesmo quem trabalha assim, porque a gente também trabalha, né? Eu também trabalho para a Rádio Sol. Enfim, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Mas eu não recebo por isso. Mas mesmo as pessoas que recebem, isso não separa o afeto, sabe? A gente lá na arquibancada tá o motorista, quando a gente ganha tá ele chorando. A costureira, os vizinhos, né? É uma rede muito bonita, assim, E sempre que alguém chega na quadrilha, eu digo, olha, eu preciso dizer uma coisa antes de qualquer coisa. Não tem volta, tá? Não tem volta, é contagioso, né? E nunca mais seu São João será o mesmo. Né? E isso é muito real, assim. O universo quadrilheiro é apaixonante, sabe? É um outro São João para quem vive de dentro, né? Para quem vive esse processo todo da feitura, da criação. E quando termina um ano, já está pensando no outro, né? Aquele ciclo que não termina nunca. Olha, a gente tem 11 minutos para fechar a primeira hora. A gente pretende fazer uma segunda live para dar conta também desse diálogo que a gente está começando, mas eu pensei da gente fechar essa primeira parte com alguns movimentos, e eu sei que vocês já estão aí em diálogo, já estavam juntos nesse tempo de pandemia, então tem 2 dançarinos, né, que estão aí para mostrar alguns passos. Então pensei que a gente podia mostrar um pouco esses passos. Eu não sei se daria para mostrar os passos e você, de repente, falar alguma coisa, ou se vocês vão botar música. Certo. Enfim, mas pensei em mostrar um pouco, terminar dançante. Certo. Né? Pronto, bloco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar, né, o que a gente vai colocar música,
Essa música fez parte do espetáculo de 2017, que foi Andanças, Louvação a São João. Inclusive, casa com o figurino que eles estão usando, que é o meu preferido, então eu escolhi esse. E aí, Larissa e Pedro, né? A gente está em isolamento, né? E todas as ações que a gente fez em junho foi essa mesma equipe, né? Então, agora eu acho que a gente está encerrando com vocês, né? Dentro dessas ações juninas. E aí eu vou colocar, eles vão se apresentar rapidinho aqui, e a música, ela tem acho que 1 minuto e meio. Então dá tempo eles se apresentarem rapidinho e aí coloca o play, né? Porque aí você retoma a live depois. Não, se acabar, eu queria só avisar quem está assistindo que a gente não vai terminar, a gente vai voltar. Ainda vai ter o Hugo, ainda vai ter sanfoneiro, que a gente quer começar e terminar com música, né? Então, fique à vontade. Pronto. Se acabar, eu volto com vocês. Tá bom. Se terminar de repente. Pronto. Tá bom? Lari vai se apresentar rapidinho, depois Pedro, e a gente bota a música, tá bom? Tá. Valeu. Tá bom. Até já. Eu que agradeço. Até. Então, Larissa, dançarina, quadrilheira. Opa! Olá, tá toda cuidada. tudo bem? Meu nome é Olá, Larissa Tami. Estou na Raio de Sol desde 2012. É um imenso prazer fazer parte dessa família. É muito gratificante. É muito especial, na verdade, né? Que a cada momento é uma história nova que a gente constrói todos juntos. E dentro do Arraial, principalmente. Vou chamar agora o Pedro. Pedro agora vai se apresentar. Mas peraí, deixa eu olhar um pouquinho essa sua roupa linda, meu Deus do céu. Olha. São João, o figurino feito e desenhado por Fábio Santana, que ele está conosco desde 2016. Eu vou ficar em pé um pouquinho para você ver. É o figurinista, né? Isso, é o nosso figurinista. Uau, gente, que lindo. Nossa, é muito detalhe. Maravilha. Imagina esse armário ficar guardando todos esses figurinos maravilhosos. Eu não porque cada ano é um. Fazer, não. Cada ano é um, né? Eu tenho todos eles desde 2012 guardados, porque eu não consigo me desfazer. É um carinho que eu tenho pelos meus figurinos. Cada um tem uma história, né? Uma memória guardada. Sim, imagina. É importante guardar essas memórias. Com certeza. Então mostra aí seu parceiro e daqui a pouco quero ver vocês, ó, mostrando esses movimentos. Pode vir, Pedro. Olá, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Pedro, né? Eu faço parte da Raio do Sol desde 2014. Eu conheci a Raio do Sol em 2013, no ano do Bumba Meu Boi. E por eu ser bailarino de dança popular, eu nunca achava uma quadrilha que combinasse com o meu estilo, né? Eu nunca me via em uma quadrilha especificamente, porque eu achava que não me encaixava. Não por ela, mas pelo meu estilo, né? Então, quando eu assisti a Raio do Sol em 2013, na final da Globo, eu me apaixonei. Em 2013 mesmo, eu já estava no ensaio da quadrilha, no final do ano, no mesmo ano que ela ganhou, por sinal. Ela arrastou vários títulos por aqui e fora do estado. Eu já estava lá formado a 4 para dançar quadrilha, para dançar na Raio do Sol. Então, desde 2014, hoje eu faço parte da Raio do Sol, já tive a oportunidade de ser o cenografista também, em parceria com o Fábio Santana da quadrilha. Hoje eu também sou o designer da quadrilha. Eu também tenho uma relação muito grande de São João com design gráfico, porque em 2016 eu criei o projeto da Raio do Sol, a identidade visual, e outras quadrilhas me procuraram. Então, hoje, eu sou um designer gráfico também muito voltado para o São João. Hoje eu também estudo design gráfico, porque eu fui buscar a graduação para me preparar mais para essas quadrilhas e para o mundo, né, do design. Por todo o Brasil, eu tenho cerca de 60 quadrilhas. Anualmente, eu faço cerca de identidades visuais de 60 quadrilhas, por exemplo, 45, 60. Pode falar. Não, é que estão aqui falando, Pedro arrasa, dança muito, fechou, com recadinhos para você. Então, cada quadrilha tem um projeto, né? Vale a pena falar que cada quadrilha ela tem um projeto que é como um filho, né? É um segredo, porque existe a concorrência, né? A questão do arraial, de ir para competir.
Então, cada quadrilha faz do seu projeto um filho. Então, cada quadrilha confiar um projeto a mim para desenvolver, porque, na verdade, eu sou um dos primeiros a saber o tema, a ver o figurino. Isso é uma questão de muita confiança. Então, hoje eu faço parte da Raio do Sol e também faço parte de outras quadrilhas, um pouquinho de mim em cada quadrilha. E não muda nada. Exato. Como designer das outras. Exato. A minha presença na Raio do Sol, né, o meu amor, inclusive as quadrilhas que eu sou cliente sabem o meu amor pela Raio do Sol, elas sabem que é questão de profissionalismo. Então, no momento que eles confiam um tema a mim, sabendo que eu sou de uma forte concorrente, porque todo mundo sabe que a Raio do Sol aqui em Pernambuco, nós sempre ficamos no pódio, a maioria das vezes eu sempre, né? Então, é uma forte concorrente. Então, confiar numa pessoa que faz parte daquela quadrilha, que tem um tema que pode duelar com o meu, pode ir para o pódio com o meu, é incrível. Então, eu também sou muito grato por isso. No mais, estou muito feliz de participar da live com vocês. Agradeço o convite também. E a gente vai fazer um pouquinho de dança para vocês. Tá bom? Maravilha, Pedro. Aí dá uma mostrada também no seu figurino para a gente poder ver Vamos lá. um pouquinho. Mas, gente, vocês estão vendo a riqueza que é a quadrilha? Até designer gráfico, como a Maria Mazilo está aí falando de quadrilha, tem. Olha o chapéu. São os detalhes. Isso, dançar com cuidado, vai dançar com máscara. Em 2017, nós falamos de andanças, né? O nosso tema foi andanças. Então, nós falamos sobre... Vem, Lari. Nós falamos sobre caminheiros, né? Sobre romeiros, essas pessoas que são imigrantes do sertão. Então, o nosso figurino, ele é baseado nisso também. Ele traz as cores do balão. Eu tenho aqui, ó, uma mochilinha, tá vendo? Nessa mochila, a gente levava presentes para São João Menino. Né? No final da quadrilha, todo cavalheiro tirava um balão, um girassol e entregava para Isabel, que é a mãe de São João, né? A gente presenteava São João. Enfim, vou parar de enrolar e a gente agora vai dançar para vocês, tá bom? Maravilhoso. É porque a gente fica com vontade de saber que é tanta história. Se por acaso a live cair, saiba que a gente vai voltar. Porque tem muita coisa. Mas vai lá, comecem a dançar que a gente vai se embalar aqui. É muita riqueza, né? Mas agora música. Vira a câmera. Pera, só um minutinho. Eu tô vendo vocês. Agora não. Bota o detalhe de volta. A gente não faz ideia da potencialidade da gente. Realmente, essa diversidade, essa é muita riqueza. Ó, que beleza. Estamos aqui na expectativa. Tem gente em Campina Grande, Caruaru. Opa! Vai tirar os comentários, como é isso? Ah, tá. Lá vai. Vai. Também. E logo mais eles vão repetir o movimento, porque a live vai sair. É o balancê no Museu Casa do Pontal. Cada live uma diversidade. Pensar que cada faz isso de maneira junta. Ei! Viva! Gente, que lindo! Ai, quero mais! Quer outra? Mais uma? Vai mais uma, vai cair, mas aí a gente vai voltar em seguida, combinado? Beleza, tá jóia. Então tá. Tchau, tchau. Até! Vai lá, tem... mas começa! Mais uma. Não sei como não saltar. Vou começar então por eles na próxima.